Trigonometria no triângulo retângulo. Na aula de hoje a gente vai ver a trigonometria no triângulo retângulo, trabalhando com seno, com cosseno, com tangente. Bom, muito comum em vestibulares abordar um triângulo retângulo, solicitar a operação seno, operação cosseno, operação tangente. O que é isso? Primeiro vamos trabalhar desde o início. O que é um triângulo retângulo, o que é um cateto, o que é uma hipotenusa? Conforme temos ali. Nós temos um triângulo retângulo com um ângulo alfa. Esse triângulo retângulo é onde tem um ângulo de 90 graus e oposto a esse ângulo de 90 graus é a hipotenusa. O cateto oposto é o cateto que está do outro lado deste ângulo alfa e o cateto adjacente é o cateto vizinho, adjacente a este ângulo. Então nós temos ali um triângulo retângulo de hipotenusa, cateto, cateto. A hipotenusa é sempre o maior dos lados do triângulo retângulo e os catetos dependem de qual ângulo estamos falando. Cateto oposto sempre é oposto a este ângulo. E aí nós temos a operação seno, a operação cosseno e a operação tangente, onde seno é simplesmente a razão, ou seja, a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é a razão, é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, seno, cosseno e tangente são divisões, são razões. De um cateto pela hipotenusa, pelo cateto por um cateto, simplesmente isso. Observando no exercício, se eu quero calcular o seno, o cosseno e a tangente em relação ao ângulo x, do triângulo de cateto 3, cateto 4 e hipotenusa 5, o seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto é 3 e a hipotenusa é 5, e é 3/5 o valor do seno do ângulo x. Percebe que o cateto que é oposto ao x é o 3, o cateto adjacente ao x é o 4 e a hipotenusa é o oposto ao 90 graus. Para calcular o cosseno, é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é 4, a hipotenusa é 5. E a tangente, divisão do cateto oposto, que é 3, pelo cateto adjacente, que é 4. Bem simples, então, trabalhar com seno, cosseno e tangente. Seno, divisão do oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa e tangente, divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Tchau, gente. Até mais.